Boa noite! Vamos começar a nossa live de perguntas e respostas, nossa costumeira live de perguntas e respostas das terças-feiras. E hoje eu já deixei uma caixinha com algumas perguntas, para que vocês possam me mandar algumas perguntas, né? E eu recebi algumas perguntas durante o dia, então eu vou começar respondendo essas questões. E o bacana é que, de repente, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, quando eu respondo a pergunta que alguém me encaminhou durante o dia, pode ser que eu esteja respondendo a sua pergunta também, tá bom? Gente, vou começar então com a primeira pergunta aqui. Vamos lá então para a primeira. A pergunta que eu coloquei lá, para que vocês pudessem responder, é especificamente qual era o maior desafio que você tem ao fazer pães. Então vieram bastante questionamentos sobre o seu maior desafio. Então, de repente, esse maior desafio de alguma pessoa pode ser o seu também na sua casa. A primeira pergunta é sobre hidratação. Como saber que a quantidade de água já é a ideal? Bem, é uma pergunta muito pertinente e é uma pergunta que realmente vai responder outras pessoas que também podem ter essa mesma dúvida. Sobre a hidratação, a gente nunca pode padronizar uma hidratação só para todos os pães, para todas as farinhas, porque cada farinha vai ter um comportamento diferente. Cada farinha vai responder de uma forma diferente. O que significa isso? Se eu tenho uma farinha que tem um menor percentual de proteína, ela vai responder pedindo menos água. Porque se eu colocar água demais, ela pode virar aquela massa que era como se fosse uma coisa pegajosa. Aí muitas vezes você vai lá e pega uma receita específica e vai tentar reduzir a receita na casa e não dá certo. Não dá certo porque você vai lá e pega, por exemplo, digamos que a receita peça lá 500 gramas de farinha, 300 gramas de água. E você coloca de cara esses 300 gramas de água sem nunca ter utilizado aquela farinha antes. Sem nem ter conhecido como é o comportamento dessa farinha. Pode ser que ela peça mais água e aquela mistura, mesmo depois de você misturar muito bem, ela ainda permaneça ressecada. Como pode ser que para ela seja um excesso de hidratação. Então eu sempre falo, quando você tem uma farinha com um percentual de proteína abaixo de 10%, sempre parte do pressuposto de não ultrapassar 60% de hidratação. Mas, para garantir mesmo, porque eu já fiz testes com alguns tipos de farinhas e já aconteceu de colocar água na farinha, uma farinha com 9% de proteína, colocar água com 55% de hidratação, ela já está suficientemente hidratada. O que significa isso? Se você tem 1 kg de farinha, não precisou mais do que 550 gramas de água, tá? E para quem está entrando hoje pela primeira vez e de repente não sabe por que eu falo gramatura, né, de líquidos, eu falo porque assim eu padronizo sempre. Porque de repente pode ser que você tenha um medidor aí que tenha uma medida um pouquinho diferente, tá? Então assim eu padronizo sempre, tá bom? Aí beleza, aí você tem uma farinha na sua mão que tem 12% de proteína. E se você colocar os 550 gramas, que eu indiquei para você colocar numa farinha com menos de 10%, pode ser que ela fique extremamente ressecada. Aí você vai falar assim, mas a receita está errada. Então você tem que começar a compreender quando a hidratação, quando a gente sabe que já é ideal. Faça um teste numa pequena porção da farinha que você tem na sua mão, antes de você pegar uma grande quantidade de farinha e colocar para jogo. Então o que você vai fazer? Pega 50 gramas de farinha, da farinha que você tem na sua mão, tá? Verifica qual é o percentual de proteína dessa farinha. E se você tem dúvidas sobre isso, eu tenho alguns vídeos aqui no Instagram, tem alguns vídeos também no YouTube, onde eu explico certinho como que você vai calcular o percentual real de proteína, que não é aquele percentual VD que tem lá na farinha, tá? Então, quando você tem essa amostra e você vai lá e coloca um pouquinho de farinha, 50 gramas de farinha e coloca 30 gramas de água, o que significa aí? Significa que você está colocando 60% de hidratação dentro dessa farinha, para você ver como ela se comporta, para você ver se ela fica ressecada, para você ver se ela fica pegajosa demais. Aí você já vai ter um parâmetro de um pontapé inicial para você saber como a sua farinha, a farinha que você tem aí na sua mão, ela vai se comportar, tá bom? Então, quando a gente sabe que a água já é ideal, é conforme a farinha que você tem na sua mão. Então, faça teste com pequenas porções para que você não perca porções maiores, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tenho mais perguntas. A Laura falou que um dos desafios dela é seguir todas as etapas com calma. Então, porque o pão, ele parece, assim, ser muito complexo quando às vezes eu venho e falo de técnica e falo de várias coisas.
Ele parece ser algo muito complexo, mas ele é muito mais simples do que parece. É só a gente exatamente ter essa calma para poder fazer as etapas, fazer a inserção dos ingredientes com calma, começar a controlar as temperaturas de massa, temperatura de forno. Quando você passa a ter esse tipo de controle, você passa a dominar o seu forno, a dominar o teu termômetro. Eu já falei em algumas outras lives, mas assim, gente, esse aqui é o melhor amigo para você poder fazer um pão, tá? Um pão de boa qualidade. É o melhor amigo para você poder utilizar aí na sua casa, para que você possa controlar a temperatura dos líquidos que você vai colocar, temperatura da massa durante a sova, temperatura da massa do pão quando ela tá lá dentro do forno, tá? Então, é o melhor amigo para você poder fazer isso no passo a passo. Então, sobre seguir todas as etapas com calma, quando você passa a ter calma e fazer tudo certinho, não tem erro. Você vai conseguir fazer tranquilamente, não vai ter errada, tá? É algo natural que naturalmente você vai adquirindo, mas não tem erro, tá? Pessoal que tá entrando, oi pra vocês, gente. Eu já vou voltar e vou dar oi pra todo mundo. Vocês podem colocar as perguntas de vocês, tá? Porque eu vou voltar depois e vou responder as perguntas que estão chegando hoje, tá bom? Eu só vou respondendo as perguntas que foram deixadas na caixinha hoje, durante o dia, e aí eu já vou respondendo também. A pergunta da Cláudia: como deixar um pão macio e fofinho? A hidratação é um pontapé inicial para que você consiga ter uma massa de pão pronto lá no final, macia, um pão fofinho, um pão bacana. Por quê? Porque se você errar na hidratação, o seu pão ou pode ficar pesado demais por excesso de hidratação dentro de uma farinha que não comporta aquilo, ou pode ficar um pão pesado demais por falta de hidratação. Porque eu falo assim, massa enquanto você está sovando a massa do pão. E essa massa, ela te apresenta um resultado assim, pesado, é muito difícil de você sovar, é um esforço muito grande, essa massa está ressecada demais. A massa tem que estar sempre bem fofinha, porque pão muito endurecido, uma massa muito endurecida, vai resultar num pão endurecido também. Então você tem que acertar primeiro aí. E muitas pessoas acreditam que um pão macio e fofinho só é capaz de acontecer se você tiver uma introdução de uma gordura ou a introdução de um leite. É verdade que quando você coloca uma gordura ou um leite, teu pão vai ficar extremamente macio? É verdade, mas não significa que você não consiga chegar num resultado de pão extremamente macio e fofinho somente com água. Aí entra a questão da hidratação. Cuidem sempre da hidratação, façam aquele teste que eu comentei, de pegar os 50 gramas de farinha, coloca 30 gramas de água ali para você entender o comportamento da farinha que você tem na sua mão. Porque não existe um padrão de que assim, sempre vai ser dessa forma. Porque a tua farinha é diferente da minha farinha. Então pode ser que você perceba nuances diferentes, comportamentos diferentes na farinha que você tem aí na sua mão. Então é importante que você analise a massa. Percebeu que a massa está endurecida? Ela está te mostrando, ela conversa com você. Então ela está te mostrando que ela está precisando de mais líquido, está precisando de mais coisa ali dentro. E se você não colocar, esse pão com certeza vai ficar endurecido depois, tá bom? Se é necessário fazer a sova ou somente fazer dobras, já adianta. Depende da massa. Por exemplo, se você vai fazer uma massa com maior hidratação, eu não faço sova. Todos os meus pães com maior hidratação, eu opto por fazer um pão sem sova. Quais são esses modelos de pães? A ciabatta é um pão dessa forma. A focaccia é um pão dessa forma, onde eu trabalho somente dobras. E o que significa isso? Ao invés de eu ficar lá sovando a massa, eu vou introduzindo os ingredientes, faço a hidratação correta dessa massa e aí vou deixando ela descansar por ela mesma. Aí eu deixo etapas, tempos de 30 minutos de distância, em média 30 minutos, tá? Isso tudo você vai percebendo que até o tempo ele vai variar conforme a temperatura que você está inserido aí. E de repente você está numa temperatura muito elevada e de repente 30 minutos seja muito tempo para você ter entre esses períodos de dobra. Mas a dobra nada mais é do que você ir puxando a massa e dobrando, como se você estivesse fechando um envelope. Fecha um envelope, fecha de novo. Isso é o fato de você fazer dobras, para que você consiga ter um pão sem que você tenha o esforço de sovar. E, inclusive, eu tenho um pão, não preciso ir lá olhar agora, porque vai estar lá disponível para vocês. Nos meus destaques, eu tenho uma bolinha lá onde eu coloquei pão com levedo de cerveja. E lá eu mostrei como que vocês vão fazer somente puxando essa massa, sem ficar sofrendo e sovar demais. E nem é uma massa super hidratada. É uma massa até um pouquinho mais justinha, com menos hidratação, mas que também eu mostrei uma técnica lá para vocês poderem fazer
esse pão sem sova. Então, aproveitando essa leva, que tá todo mundo entrando agora, muita gente está começando a ficar em casa. Minha filha, por exemplo, as aulas dela já foram canceladas, eu comecei a ter algumas criatividades de fazendo algumas coisas diferentes em casa. Então, se você tá aí também querendo fazer alguma coisa, aproveita, faz aquela receita que eu deixei lá. Ah, Andressa, eu não quero colocar o levedo de cerveja na minha receita. Não precisa necessariamente, tá? Você pode retirar o levedo de cerveja, só que ao retirá-lo da receita, e também não precisa ir lá agora, tá? Vai estar lá ainda. Ao retirar o levedo de cerveja, o que vai acontecer? Você vai mexer na hidratação da sua massa, tá? Então aí você segura um pouquinho a água, ao invés de colocar toda a água de uma vez, você vai colocando a água aos poucos, para que você consiga ver como que a tua farinha vai se comportar. Mas é um pão excelente, tá? Um pão bem gostoso, e que lá eu mostro que é possível fazer sem a sova. Só a dobra já adianta, tá? Agora, em contraponto, tem alguns pães que só a dobra não vai adiantar. E que tipo de pães são esses? São os pães, por exemplo, pão de cachorro-quente, pão de hambúrguer, que são pães mais justinhos. O que é um pão justinho? Uma massa bem firminha, que você não tem muito espaço para você trabalhar e fazer dobra com esse tipo de massa. Panetone, por exemplo, eu gosto de fazer um pouco dos dois. Eu gosto de passar por um processo prévio de sova, mas também gosto de passar por um processo de dobras, para desenvolver, isso tudo para desenvolver mais o glúten, dar uma aparência melhor para o panetone lá no final, tá? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tenho mais perguntinhas. Outro desafio, ponto da massa, antes de assar e a maciez do pão quando esfria. O ponto da massa antes de assar. Ponto da massa, se você estiver com a sua massa em temperatura ambiente, em processo de crescimento, quando você apertar nessa massa, apertou em cima dela, ela afundou e volta lentamente, deixa uma leve marquinha em cima dessa massa, é o momento de você levar essa massa para o forno. Isso quando sua massa estiver em temperatura ambiente. Se você passa por um processo de deixar essa massa previamente na geladeira, você vai retirar, ela vai estar mais endurecida. Mas esse endurecido não significa que você vai conseguir direto colocar o dedo ali e ele vai te mostrar aquele ponto perfeito. Porque ele ainda está se ambientando com a nova temperatura. Então, quando você tem um pão na geladeira, você retira da geladeira, deixa um pouco em temperatura ambiente para que ele se ambiente e volte a ter uma temperatura mais elevada, para que aí sim você faça esse teste da massa. E quando você sabe que já passou do ponto quando você aperta, a massa afunda e ela não volta mais com tanta facilidade, tá? Ela fica lá uma depressão em cima dessa massa. Andressa, mas como que eu vou saber, se já tiver passado do ponto, eu perdi a massa? Não vai perder, vai virar pão de qualquer maneira, porém vai ser um pão que vai ter um crescimento um pouquinho menor. Vai ser um pão que de repente você vai tirar do forno, se for um pão macio, você tira do forno, vai ter uma casca que vai ficar mais enrugadinha. São alguns defeitinhos, são detalhes, sabe? São detalhes muito imperceptíveis que, assim, a gente tá fazendo em casa, tá aprendendo, são coisas que não vão mudar totalmente o resultado. Eu sempre falo que é melhor você fazer um pão e ter pequenos detalhes para você ajustar e ir aprendendo aos poucos como ajustar, do que você não fazer nenhum pão. Então, não importa se de repente tem uma aparência que você, do jeito que você não gostaria naquele primeiro momento. Mas tente, faça o pão em casa, para você poder te proporcionar esse desafio e fazer isso em casa, tá? Aí ela perguntou também ali, antes de assar, e a maciez do pão quando esfria. Eu gosto sempre de fazer assim. Eu gosto de pão quentinho, como todo mundo gosta de pão quentinho, só que eu tiro do forno e eu deixo ele esfriar completamente. Por quê? Porque eu tiro do forno sempre entre 94 e 96 graus, meço a temperatura dessa massa, espetando esse termômetro aqui, tá? Dentro do pão, para eu poder entender quanto de temperatura tá lá dentro daquela massa. Por que eu tiro ele entre 94 e 96? Porque eu sei que há ali dentro daquela massa de pão umidade suficiente para poder estender um pouco mais a vida daquele pão de uma forma mais macia. E se eu pego aquele pão e tiro ele com aquela temperatura entre 94 e 96 e já corto, aquele vapor que está concentrado ali dentro, ele sai de uma vez. E aí você perde aquilo que você efetivamente queria deixar ali dentro para aumentar a maciez e o tempo de vida desse pão, você desperdiça na hora que você corta. Então, o que eu faço? Depois que ele esfria, eu corto, coloco na torradeira, ou coloco numa frigideira, e dou uma aquecida de leve para eu comer ele quentinho, porque pão quentinho é realmente muito bom, né? E isso você vai garantir uma maciez mais prolongada, tá? Vamos ver aqui. O Kleber falou que o desafio dele é a padronização. A padronização, Kleber, é um desafio meio que geral. Por quê?
Porque a partir do momento que você não tem uma técnica específica, vamos pensar assim, existem diversas formas de você fazer um pão. Mas, de repente, você vai lá e pega uma técnica de um padeiro X, uma técnica de um padeiro Y, de um padeiro W, e começa a misturar um pouco de cada coisa. Antes mesmo de você entender o processo como um todo. E se você tenta num pão hoje de uma forma, amanhã naquela mesma receita de um outro jeito, e vai mudando sempre, você nunca vai conseguir entender qual é a variável que você mudou ali, que foi a responsável pela alteração no resultado do seu pão, que foi a responsável pela mudança desse resultado. Tá? Então é importante que para que você tenha padronização, toda vez que você for fazer a mesma receita de pão, você quer mudar, quer melhorar, fiz um pão hoje, mas eu quero um melhor resultado amanhã, então amanhã você vai lá e muda uma variável, ao invés de mudar todas. Então, como assim, Andressa? Fiz meu pão hoje, digamos que seja um pão de água, farinha, fermento e sal. Um pão básico, um pão branco básico. Mas hoje, a minha temperatura ambiente estava lá 35 graus. E eu coloquei uma água de 20 graus. Deu um resultado que eu não gostei muito. Então amanhã o que você vai fazer? Vai colocar uma água gelada para você ver como que a resposta da sua massa vai se comportar, como que ela vai reagir diante da mudança da temperatura. E a partir disso você vai entendendo como que ela vai se comportar dentro do seu ambiente e vai começando a caminhar para essa padronização que é importante para quem trabalha com pão. De repente você quer vender os seus pães e a padronização é legal. Se seu cliente chegar hoje e come um pão e chega na semana que vem e come o mesmo nome de pão, mas de uma outra forma, ele vai querer, pode ser que ele não volte, pode ser que ele fale assim, eu quero aquele pão lá. Então é legal que você comece a controlar todas essas variáveis e mudando sempre uma por uma para que você consiga controlar e padronizar no final, tá? Vamos lá que eu tenho mais perguntinhas aqui. Quais as formas de usar os descartes de levain? Descartes de levain tem várias formas. Você pode fazer bolos, você pode... Aí bolo, o céu é o limite, né? Você pode colocar os descartes de levain em qualquer tipo de bolo. Lembrando que o descarte de levain não será o responsável pelo crescimento da sua massa. Ele vai ser responsável por uma maior taxa nutricional ali dentro da sua massa, tá? Mas ele não vai ser o responsável pelo crescimento. Quem vai ser o responsável pelo crescimento vai ser o fermento químico mesmo, que você vai inserir nessa massa, para que você consiga efetivamente fazer esse bolo crescer. Porque se você não coloca o fermento químico e pega o descarte do levain e coloca dentro do bolo e espera que ele o faça crescer, ele não vai crescer, porque o descarte não tem força suficiente. E de qualquer forma, não seria nenhum bolo mais, aí seria um pão. Porque se você não coloca fermento químico ali, o desenvolvimento daquela massa vai ser diferente do que um desenvolvimento de uma massa com fermento químico. Então o bolo é uma ótima opção para você aumentar a carga nutricional desse bolo, mas vai ter que ter agregado ali um fermento químico, tá? Outra opção é panqueca, você pode fazer waffles com essas opções também. Fica delicioso, a carga nutricional também é excelente, você consegue ingerir isso de uma maneira super legal, e aí você não joga nada fora. Por que as pessoas às vezes falam, eu não gosto de fazer fermento natural em casa, dá muito trabalho, tem muita coisa que joga fora? Porque às vezes você não tem para onde direcionar aquele descarte. Então, não tendo para onde direcionar aquele descarte, você acaba perdendo ingrediente. Então, não descarte nada, vá fazendo os preparos. Eu até tive bastante perguntas, bastante gente me pediu o que fazer com os descartes. Teve a semana que eu passei, semana do pão artesanal, onde eu passei 7 dias explicando como construir um fermento natural e no final eu ensinei como fazer um bolo. Então, em breve, eu tô pensando em fazer uma panqueca com vocês e mostrar como faz, especificando como faz, para que vocês possam utilizar esse descarte também, beleza? Vamos lá, que eu tenho mais perguntas e logo eu já vou para as perguntas de vocês que estão chegando agora, tá? A Cíntia mandou entender e adaptar receitas, porque todo mundo fala de uma ordem de ingredientes, mas posto com outra ordem. Cíntia, eu já vi em algumas redes sociais que as pessoas às vezes falam de uma maneira e praticam de outra. Na minha rede social, eu, Andressa, se você for procurar todas as explicações técnicas que eu faço de como você deve inserir os seus ingredientes, qual a ordem de você inserir os ingredientes, você vai encontrar sempre a mesma base. E a mesma base é muito simples, ó. Tem uma massa aí na sua casa que você não tem um excesso de açúcar ou um excesso de gordura e você não precisa passar pela pré-fermentação esponja para poder aumentar a força dessa massa, se é uma massa mais básica, a ordem sempre vai ser os secos, com exceção do sal. E o que são os secos? A farinha, o fermento biológico seco, se você for colocar, se for o seco, né?
Açúcar, se tiver, mas com uma quantidade menor, com uma quantidade pequena. Que quantidade é essa, Andressa? Menos do que 15% do peso total da receita. Em gramatura, você vai ter, então, 1 kg de farinha. Se a tua receita tiver menos de 150 gramas de açúcar, você vai seguir essa ordem que eu tô falando do método direto, que é você inserindo os ingredientes secos, com exceção do sal, e já explico por que o sal eu deixo para depois, tá? Fez isso, misturou tudo muito bem, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os líquidos, com exceção das gorduras, e vai misturar ali também. Ali vai entrar, se o teu pão não for com fermento biológico, for com fermento natural, ali entra o líquido, entra o teu fermento natural nesse momento, tá? Mistura isso tudo muito bem e deixa a gordura de lado. Porque a gordura, ela tem um potencial de fechar, encapsular um pouco a tua farinha e pode dificultar o desenvolvimento dessa receita, o desenvolvimento dessa massa, tá? Pode ser que fique um pão mais pesado. Aí você fez isso, misturou, tu coloca o sal. O sal, ele é um bactericida natural, então eu gosto de colocar ele mais pro final para que ele não entre em contato direto com o fermento. Ele não vai matar o fermento todo de uma vez, porque assim, bactericida, ele tende a lutar contra uma levedura, uma bactéria. Não vai matar teu fermento todo de uma vez. Mas para evitar esse contato direto, eu deixo ele para colocar depois. Feito isso, você vai colocar por último as gorduras. Essa é a ordem que você vai encontrar em todos os meus vídeos que eu explico. Eu tenho vários vídeos explicando, inclusive esse pão com levedura de cerveja que eu tenho nos meus destaques, é dessa forma que eu explico também. Aí, o que os outros explicam nas redes sociais deles, aí eu já não sei te dizer, não posso responder por eles, né? De repente eles têm alguma técnica diferente que eles queiram agregar, mas enfim. Pode ser que a massa seja uma massa com pré-fermentação, daí muda um pouquinho a ordem dos ingredientes, mas muda porque você vai ter que criar uma pré-fermentação antes e colocar essa pré-fermentação junto com os líquidos. No final das contas, a ordem vai ser mais ou menos a mesma, né? Porque você vai colocar os líquidos no mesmo momento, tá? Vamos ver aqui então, que tem mais perguntas. A Cíntia também perguntou: determinar o ponto ideal de fermentação. O ponto ideal de fermentação para que você leve ao forno, eu expliquei agora há pouquinho sobre apertar a massa e sentir se ela está afundando e voltando devagarinho. Essa é uma maneira muito fácil de você detectar, mas a massa tem que estar em temperatura ambiente, tá? Se você tira uma massa da geladeira, por exemplo, uma massa muito enriquecida, como um panetone, tira da geladeira e aperta, ela vai estar dura que é uma pedra, porque ela tem uma grande carga de ovos, uma grande carga de gordura, e ela não vai nesse vai e volta rapidinho. Ela vai afundar, talvez ela nem volte mais, mas porque ela tá fria demais. Então, nesse tipo de massa, você tem que deixar ela voltar em temperatura ambiente um pouquinho, para daí você fazer esse teste, tá? Vou repetir aqui essa resposta, porque eu tô vendo que tem gente nova chegando aqui, entrando para poder assistir a live, tá? E a Suzana me perguntou sobre o tempo de fermentação. De ontem para hoje deixei na geladeira, o miolo ficou gelatinoso. Excelente pergunta, e essa pode ser a resposta para diversas pessoas, para todos que estão aqui. Se você tem na sua mão uma farinha que não tem potencial de longa fermentação, isso vai acontecer. O miolo vai ficar gelatinoso. Nem todas as farinhas estão aptas a aguentarem uma longa fermentação a ponto de passar lá 16, 18, 20 horas. Todas as farinhas eu consigo trabalhar com uma fermentação ali de 4, 6 horas tranquilamente, tá? Consigo trabalhar na geladeira, intercalando, consigo. Aí eu preciso conhecer qual é o percentual da minha farinha. Qual é essa farinha? E para isso, você tem que fazer o teu primeiro pão com ela. Fazendo o seu primeiro pão com essa farinha, você vai entender qual é o comportamento. Então, qual é a minha dica para que você altere o teu resultado? Faça o mesmo pão que você fez, repita o processo do mesmo pão e mude uma variável. E no seu caso, qual a variável que eu vou indicar que você altere aí? Altere o tempo que você deixou na geladeira. Veja quantas horas você deixou. A partir daquele tempo, você reduza. Reduza a metade. Digamos que você tenha deixado 12 horas. Se você deixou 12, reduz para 6. E veja qual o resultado que ele vai te dar, tá bom? Você ainda vai ter uma fermentação que não é tão curta e você vai ter um resultado da massa muito diferente. Ao perceber o resultado do miolo, você vai perceber, essa farinha aqui é uma farinha que aguenta uma fermentação mais curta. Nem todas as farinhas de supermercado vão aguentar uma fermentação super longa lá de 24, 30 horas. Da mesma forma que essas farinhas chiques e famosas, tipo Lessing Stagione, a Lessing Stagione, ela é maravilhosa, perfeita, não salve. Porém, se você fizer uma fermentação com ela de 10 horas, o teu pão vai ficar horrível, ele fica uma borracha.
Porque é uma farinha que ela pede por uma longa fermentação. E se você dá uma fermentação curta para ela, o seu pão vai ficar horrível. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas essa farinha é chique, paguei R$ 20 o quilo, que aqui em Curitiba, no mercado municipal, tá R$ 20 o quilo da Le 5 Stagione. Aí você vai lá e paga isso e utiliza da forma errada. Ela pede uma fermentação longa. Então, é uma farinha que vai precisar lá de, no mínimo, 24 horas e você consegue estender ainda mais essa fermentação. Então, esse miolo gelatinoso aí que você teve de ontem para hoje, que você deixou na geladeira, possivelmente foi a farinha que você utilizou. Então, vá analisando quais são as variáveis que você pode mudar. E de cara, muda o tempo que você deixou. Faça, por exemplo, se você não tem tempo durante a semana, digamos, faça no sábado ou no domingo, faça de manhã, utilize o mesmo processo que você utilizou de sova, de deixar na geladeira, mas reduza esse tempo de geladeira para que você veja no final como vai ser o resultado, tá bom? Agora, gente, acabaram as perguntinhas aqui, e agora eu vou para as perguntinhas aqui da lista de quem está presente aqui comigo, né? Vamos lá. Eu já vou dando um oi para todo mundo. Claudinha, Mari, a Lucinha, boa noite. Como se alimenta o levain depois de pronto? Depois de pronto, beleza. Você detectou que o teu levain está pronto, está formado, está adulto. Eu continuo alimentando o meu fermento. Não existe somente uma regra, tá? Lucinha, eu vou te dar algumas possibilidades. Porque não existe uma regra assim de que todos os fermentos são iguais. E essa que eu tô te falando aqui é a Andressa falando sobre o que eu acho melhor para o meu fermento, para o meu levain. Então, eu tenho dois tipos de alimentações que eu gosto bastante, que são proporções 1, 2, 3 e são proporções 1, 2, 2. Beleza, Andressa, falou grego comigo. O que é isso? Se eu tenho um levain e eu quero alimentar ele 1, 2, 3, eu vou pegar. Eu tenho aqui um pedacinho para poder mostrar. Tenho aqui um levain, beleza. Pego esse levain, isso daqui vai ser a minha isca, tá? Isso aqui vai ser a minha isca. Eu pego dali uma parte dele, que no caso eu utilizo como métrica 25 gramas. Pego uma parte, 25 gramas. E aí eu pego 2 partes de água, 50 gramas. E 3 partes de farinha, 75 gramas, tá? Essa é a forma que eu alimento para um fermento mais firme. E aí, beleza, se eu quero somente alimentar esse levain para que eu continue mantendo ele forte. Mas eu quero alimentar esse levain para fazer um pão. Então você precisa de mais quantidade de levain alimentado. Você continua mantendo a métrica 1, 2, 3, mas ao invés de você pegar 25 de isca, 50 de água e 75 de farinha, você aumenta, você pega mais quantidade de isca. Você pode pegar ali, digamos, 100 gramas de isca, daí você coloca 2 partes de água, que é os 100 gramas da isca vezes 2, 200 gramas de água. Os 100 gramas da isca vezes 3, para você ter o peso de farinha, 300 gramas de água. Que lá no final você vai ter um total de 600 gramas de levain. Você vai conseguir fazer um pão, até 2 pães com esse peso, e vai conseguir guardar ainda uma isca para a próxima alimentação, tá bom? Vamos ver aqui. Claudinha. O ovo numa hidratação entra como gordura apenas ou água também? Como contabilizo isso? O ovo, ele vai entrar como ingrediente hidratante dentro da sua massa. Ele não vai entrar nem como gordura, nem como água. Ele vai ser um ingrediente hidratante, mas a função do ovo, ela não é somente hidratar, é a função de emulsificar e de amaciar. Porque o ovo é um amaciante natural e é um emulsificante. Vocês já devem ter visto em algum lugar, algum bolo, de repente, que utiliza emulsificante. No sorvete, por exemplo, tem muita gente que faz sorvete e utiliza emulsificante. O emulsificante tem o potencial de fazer aquilo crescer, ter um maior volume daquilo, tá? E ter uma maior estrutura. O ovo tem essa mesma função. Então, ele entra contabilizado no ingrediente hidratante, no total do seu ingrediente hidratante, porém, ele não vai entrar substituindo, assim, como a água. Ele vai entrar só hidratando e vai entrar maciando e emulsificando a sua massa. O resultado de uma massa com ovos, ela é superior a uma massa que não tenha ovos, tá? Ela é uma massa mais enriquecida. Tem como fazer massas mais hidratadas, como o panetone, sem a batedeira ou a masseira? Paty, tem. E na verdade, assim, o panetone, ele nem é tão hidratado. Na verdade, ele é mais enriquecido do que hidratado. O panetone, ele vai te dar muito mais trabalho para você conseguir chegar nesse ponto bonito. Então, o que eu faço? Se você não tem batedeira na sua casa, você pode iniciar com o processo de introdução dos ingredientes. E o panetone é um exemplo, que você vai ter que sempre utilizar uma pré-fermentação, que é a esponja.
para poder estruturar. E assim, vou até dar uma explicadinha sobre o que serve, para que serve essa esponja. A esponja, se você tem lá na tua receita, você tem 1 quilo de farinha e na tua receita tem lá 10 gramas de fermento, você tem 10 gramas de fermento concentrado ali. Se você pega esses 10 gramas e coloca direto numa massa que tem bastante açúcar, bastante ovos e bastante gordura, o que vai acontecer? Aquele fermento praticamente desaparece ali dentro, né? Porque a gordura vem encapsulando aquilo e pode ser que a sua massa fique super pesada. Para que você fuja disso, a gente faz uma esponja, que é um tipo de pré-fermentação que você vai dar um up na tua massa. E de que maneira funciona isso? Se você tem os 10 gramas ali, você pega esses 10 gramas, se a tua receita for com 1 quilo de farinha, tá? E aí você separa 200 gramas daquela farinha da receita e pega 200 gramas da água da receita. Ah, não tem água na minha receita, tem leite. Então você pega os 200 gramas do leite dessa receita e mistura todo esse fermento ali dentro. Mistura. E deixa ele descansando a beleza ali por uns 30 minutinhos, tá? O que vai acontecer? Aqueles 10 gramas de fermento que tinha um número X de leveduras ali dentro, você dá alimento para ele. Você deu o leite ou a água com a farinha, hidratou aquilo e ele acordou e ele começa a proliferar-se. Se ele está se proliferando, ele está comendo, ele está se multiplicando. Então, aquele número de leveduras que tinha no começo, ela explode. Então, ela aumenta significativamente. Então, quando você tem bastante levedura, você tem mais força e mais fermento presente ali para que faça sua massa crescer com mais desenvolvimento. Feito isso, você vai introduzindo os ingredientes na mesma ordem que eu expliquei antes. Secos, com exceção do sal, os líquidos, com exceção das gorduras, e aí você coloca o sal e, por último, as gorduras, tá? E vai misturar. É uma massa pesada, o panetone é uma massa pesada para você poder sovar na mão, mas você vai misturando. Ah, cansei, Andressa, não consigo mais. Aí você vai deixar descansando essa massa numa bacia e aí continua trabalhando ela com dobras. Porque aí você vai utilizar as duas escalas. Você utiliza um pouco de dobra e utiliza um pouco de sova. Ah, tá numa temperatura ambiente muito alta? Lembra de guardar essa massa na geladeira, nessas intercaladas aí de dobras, coloca na geladeira um pouquinho, para que você não perca o tempo da massa, senão ele sobressai demais, tá bom? Vamos ver aqui. A Maria. Estou usando Mirella com 7%. Foi a única que encontrei orgânica e não está dando certo. Maria, a Mirella, ela tem mais do que 7%, mas eu entendo a sua confusão. Por quê? Porque os próprios moinhos, eles têm um defeito de não explicar para as pessoas e não ter lá na frente explicadinho como é que você vai encontrar esse percentual. Eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Vou mostrar aqui, ó. Aguenta aí que eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um percentualzinho, né? Ó, nessa coluna VD, tá meio amassadinho aqui, tá? Mas tá tudo bem. Nessa coluna VD tem um percentual. Não é esse percentual que vocês têm que procurar. Esse percentual é um percentual de valor diário de ingestão de proteína que você teria que ter. Mas tem do ladinho aqui, ó, em gramatura. Você vai pegar o peso dessa proteína aqui e vai ver de quanto que é a gramatura da porção que eles calcularam isso. Nesse caso, eles pegaram 50 gramas de porção e calcularam que dentro desses 50 gramas de porção tem 5 gramas de proteína. Então, se numa porção de 50 gramas eu tenho 5 gramas de proteína, significa que eu tenho 10% de proteína dentro dessa farinha. E eu sei que, pra mim, olha, gente, seria tão simples se o moinho fosse lá e colocasse informação na frente, dizendo tantos por cento de proteína dentro da farinha, seria muito mais prático, né? A Mirella, ela pede por mais água. Geralmente as farinhas orgânicas, elas pedem por mais água. E mesmo tendo um percentual mais baixo. Tem um outro exemplo que eu posso dar, que é a Biorgânica, que é de Realeza, aqui do Paraná, que eu usei durante muito tempo. Ela tem 10% de proteína, que em teoria é uma proteína baixa. Mas quando você vai lidar com ela, pelo fato dela ser orgânica, o comportamento dela é completamente diferente. Então eu fazia pães bem estruturados, bem bonitos, não eram massas espalhadas, com 70% de hidratação e ficavam lindos, numa farinha com 10% de proteína. Então é algo muito fora da curva. Pode ser que não esteja dando certo, Maria, porque a Mirella tem um comportamento diferente. Dá uma analisada aí, qual é a resposta que ela te dá em relação a isso. Faça esse cálculo que eu te falei agora, que eu te expliquei agora, para você poder entender qual é o real percentual de proteína que ela tem, tá bom?
Andressa, quanto tempo o descarte pode ficar na geladeira? Eu não deixo mais do que uma semana. Não deixo. O que eu faço? Eu vou acumulando durante a semana as alimentações. Chega lá no final da semana, que no final de semana geralmente é o momento que vocês têm mais tempo na casa de vocês para poderem fazer essas alimentações. Então eu vou somando isso. Chega lá no final de semana, eu faço um bolo, faço panqueca, faço waffles e fica super gostoso. Bia Zanetti. Boa noite, acabei de entrar e não entendi essa fermentação na geladeira. Bia, a fermentação na geladeira eu utilizo para eu conseguir baixar a temperatura da minha massa. Se eu tô com uma temperatura ambiente muito elevada, eu vou dar um up nesse crescimento do meu pão. E nem sempre um pão com uma fermentação curta, ele é legal para quem tem alguma leve intolerância. Não celíacos, tá? Quem tem uma leve intolerância, para fazer uma fermentação mais curta, você pode ter uma irritação gástrica, porque você não deu tempo suficiente para o teu fermento se alimentar daqueles açúcares que estão ali presentes, da gliadina que está ali presente, degradar aquela gliadina, que é o que geralmente dá aquela sensação de desconforto. Por isso a diferença entre pães feitos com fermento biológico e com fermento natural. Fermento natural, você pega uma quantidade de fermento natural, só que ele não está isolado. Dentro daquele número pesado que você pegou de fermento natural, digamos que você tenha pego lá 150 gramas de fermento natural, dentro daquela quantidade, você não sabe exatamente quanto tem de leveduras e quanto tem de bactérias que vão te auxiliar no crescimento do seu pão. Já o fermento biológico, ele é isolado, então você sabe que aquela quantidade, ela está lotada de levedura. Se você coloca muito fermento e deixa numa temperatura muito alta, ele vai fermentar super rápido, vai ser um pão que não vai ser tão digestível. Então, pães que você quer uma digestibilidade melhor e maior, para te auxiliar numa temperatura ambiente muito alta, se utiliza da geladeira. Eu faço a última fermentação do pão na geladeira, porque daí a geladeira baixa a temperatura, faz com que o meu fermento seja um pouquinho mais preguiçoso e ele vai mais devagar, tá bom? Vamos ver aqui. Luiz. Quando faço pão integral, devo usar mais fermento que o da farinha branca? Ao contrário. Por quê? Porque o fermento, a farinha integral em relação à farinha branca, a farinha integral ela tem mais nutrientes. Então você vai dar mais alimentos para que o teu fermento consiga consumir. Ou seja, ele vai crescer mais rápido, vai fermentar muito mais rápido. Então, pães integrais, eu diminuo a quantidade de fermento significativamente. Digamos que você queira fazer um pão integral com 1 quilo de farinha, eu coloco lá, às vezes, 5 gramas de fermento, para poder estender o máximo possível. Se eu tiver numa temperatura ambiente elevada. Posso colocar, no máximo, 10 gramas, sempre utilizando uma geladeira ali também, para dar um jogo de cintura, tá? E também outra coisa que você pode fazer para você controlar essa fermentação, no pão integral, é aumentar o sal, porque o sal, ele é um bactericida natural, ele é um controlador da sua fermentação. Então, se você coloca um pouquinho mais de sal, você consegue segurar essa fermentação por mais tempo. E aí, no caso do pão integral, eu indicaria colocar 2,5%. Então, para cada quilo de farinha, 25 gramas de sal. Para uma massa branca, eu coloco sempre 20 gramas de sal, tá? Então, nesse caso, é o contrário, tá, Luiz? A Rosemeire. Eu fiz o levain da farinha integral, porém, em uma live a pessoa disse que só posso usar ele em massa de pães integrais. Procede? Não, Rose, não procede. Por que não procede? Porque, assim, se você quer ter um retrogosto suave, sutil, de um levain integral dentro de uma massa de um pão branco, o pão é seu, você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar a quantidade de fermento que tu quiser. E ao contrário também procede. Se você quiser, por exemplo, fazer um pão 100% integral, porém você vai lá e coloca com um levain branco, também pode. O fermento é seu, o pão é seu, fala assim, então tem limite. A criatividade é o limite, o céu é o limite. Então, assim, se você quer colocar, você pode colocar, ele não vai interferir na qualidade do seu pão, não vai interferir no resultado final, tá? Você pode fazer o teu levain de farinha integral tranquilo. Inclusive, você pode ter um levain na sua geladeira e, de repente, você pode alimentá-lo de uma maneira diferente. Então, digamos que você tenha lá um levain de farinha branca na sua geladeira, mas você quer alimentar com farinha integral para fazer um pão integral, mais integral ainda, que não tenha tanto retrogosto de farinha branca. Que isso, sinceramente, não faz diferença no resultado, tá? Mas se você quiser fazer isso, você pode fazer. Aí o que você vai fazer? Você vai alimentar com farinha integral, ao invés de alimentar com farinha branca. Nunca alimentando toda aquela isca. Sempre deixa uma isquinha lá na geladeira, que é pra deixar como um suporte pra você, tá? Alimenta uma parte daquela isca com uma farinha diferente. Você vai estar dando um alimento diferente pra ele. E depois vai dar certo. O que acontece é que muitas pessoas dizem
que vai mudar o comportamento do crescimento do seu pão se você der uma farinha diferente para aquele levain. Porém, se o seu fermento estiver forte e maduro suficiente, ele não vai levar um choque com essa alimentação diferente, tá? Então fica tranquila que não procede. Já fiz vários testes e falo isso por experiência mesmo. Já fiz testes de fermentos integrais em pães 100% com farinha branca, fermentos brancos em pães com 100% de farinha integral. Deu super certo, o comportamento foi legal, mas os meus levains estavam poderosos, eles estavam adultos, eles estavam com comportamento que para mim já era previsível. A hora que o seu levain ele passa a ser previsível para você, você consegue fazer o que você quiser dentro dele, tá? Então não se prenda a isso, senão você vai ter que fazer um fermento natural de farinha integral, um de farinha branca, um com sei lá quanto de hidratação. Eu dou várias ideias e várias sugestões, mas você pode ter um levain e alimentando de maneiras diferentes ao decorrer da vida. Sempre guardando uma isca para você ter o teu levain central lá, tá? Mas o resto é você que escolhe. Boa noite, Salete. Vamos ver, Lucinha, obrigada, já entendi, beleza. Adri. Boa noite, Andressa. Fazendo essas proporções de 1, 2, 2, 1, 2, 3, eu coloco dentro da base do levain. Dentro da base do levain. Assim, ó, digamos que você vai pegar. Eu tenho um potinho aqui, ó, que eu deixei aqui para você poder mostrar. Digamos que você tem isso aqui, tá? Quando você for fazer uma alimentação, digamos que esse seja a sua isca adulta, madura e bonitona, lá que tá lá na tua geladeira. Aí você vai retirar daqui uma parte, pega os 25 gramas que eu comentei para alimentar, mas não descarta isso aqui de cara, guarda na geladeira. Por quê? Porque se de repente caiu alguma coisa dentro do levain que você está alimentando, o teu levain caiu no chão durante a alimentação, se você já tiver jogado fora aquele descarte, você perde todo aquele período de crescimento do teu levain. E já aconteceu comigo, já quebrei pote, alimentei em pote de vidro e deixei meio na beira da mesa, caiu. Eu passei, caiu, quebrou, perdi meu levain. Acontece. Só que aí eu tinha o meu descarte, teoricamente descarte, estava dentro da geladeira. Eu fui lá, tirei ele e alimentei de novo. Então é a partir do seu fermento que você vai fazer as outras alimentações, tá? Tranquilo. Claudinha, na receita do pão integral da Semana do Pão Sem Segredo, posso mudar a farinha integral por outra farinha? Pode sim. Só que aí o que você tem que pensar? Você pode mudar, por exemplo, por uma farinha de centeio, que a farinha de centeio desenvolve o glúten não com tanta qualidade do que uma farinha integral ou uma farinha de trigo branca, porque a farinha de centeio ela tem glúten, mas ela é pobre em glúten, então ela vai desenvolver, mas ela tem a tendência de deixar o seu pão mais pesado. Então assim, pode substituir, mas já vá sabendo que teu pão pode ficar um pouco mais maçudo, um pouco mais pesado. Se você pegar aquela receita exata e for só substituir, pode ficar. Se você pegar aquela receita exata que eu passei na Semana do Pão Artesanal e você colocar, por exemplo, uma farinha de milho que não desenvolve glúten, uma farinha de arroz que não desenvolve glúten, ou qualquer outra farinha que não desenvolva glúten, você está colocando ali um ingrediente que vai andar ao contrário do seu pão, tá? Então, pães com farinhas que não desenvolvem glúten, você tem que cuidar na quantidade. Eu vou ser sincera que eu não lembro quanto que eu coloquei de farinha integral naquela receita do pão da Semana do Pão Artesanal, porque eu criei aquele pão para aquela semana do pão artesanal, né? Então, assim, fui criando, eu coloco tanto, e às vezes eu vou criando cada dia uma receita diferente e tem um monte de receita na cabeça. Então, eu não lembro, tá? Mas faça teste para você ver como que ele vai se comportar, tá? Fiz um teste de glúten com a farinha Nota. Não conheço essa farinha. Usando 100 gramas de farinha e 60 gramas de água e o teste deu 16% de proteína. Nossa, não conheço essa farinha mesmo. 16% de proteína. Você fez esse teste de que maneira? Onde você fez esse teste? Para eu poder entender de onde você tirou essa informação. Porque a proteína dele, você vai olhar através do rótulo, né? Na ficha nutricional, você vai descobrir qual é a proteína dele. Quando você faz essa mistura de 100 gramas de farinha com 60 de água, você está colocando 60% de hidratação dentro de 100% de farinha. Aí você vai entender como que ela vai se comportar, como vai ser a resposta dela. Mas sem um teste laboratorial mesmo, essa proteína eu não entendi de onde que você tirou essa informação. Se você tiver aqui ainda online, me responde aqui para eu poder te ajudar. Solange. Andressa, uma dúvida. A gente conta como o primeiro dia do levain o dia da isca ou o dia da alimentação? O dia que você começou. O primeiro dia é o dia que você foi lá e fez, uni
de 30 a 35 gramas de caldo de cana com 50 gramas de farinha de trigo branca. É o meu dia 1. A partir do momento que você vai alimentar, é o seu dia 2, mas porque ele já teve um processo de crescimento ali dentro, tá? Então, você pode começar desde o dia 1, não tem problema nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Farinha Anitta. Olha, eu não tenho essa farinha aqui, tá? Não tenho, mas ela não tem 16% de proteína. Se eu não me engano, ela tem 11 ou 12. Eu não tenho certeza, mas 16 ela não tem. A farinha de glúten, que é uma farinha isolada, que eles isolam o glúten dessa proteína, dessa farinha, ela vai ter ali em torno de 15%. Tem farinhas que tem 14%, tem farinhas que tem até 16%. É uma das farinhas mais fortes do mundo. Então, eu acredito que há um detalhezinho só em relação ao percentual de proteína aí, tá? Solange, meu levain fiz com massa branca, porém não estou alimentando todo dia, apenas uma vez. Alimento, deixo ele crescer e coloco na geladeira. Tem algum problema? Solange, durante a criação do seu levain, é importante que essa alimentação seja diária. Você pode começar a espaçar essa alimentação a partir do momento que você já tem um levain mais maduro. Quando você tem um levain mais maduro, você tem mais força para você deixar dentro da geladeira e fazer com que ele se aguente lá dentro sem ele desmontar, tá? Então, no começo, é importante que enquanto você não perceber que ele se tornou um levain previsível, um levain estável, então você não dá esse passo de deixar ele sem alimento, porque pode ser que enfraqueça de tal forma que você o perca, tá? Rose, quando eu alimentar a isca, tenho que deixar ele fora da geladeira? Sempre. Alimentou, deixa fora da geladeira para que a temperatura ambiente corrobore, para que haja esse crescimento. Porque se tu alimenta e leva para a geladeira, você coloca ele numa temperatura baixinha e aí ele tem uma lentidão de crescimento. Fica mais complicado para ele crescer. Então, não faça isso. Alimenta e deixa fora da geladeira. E vai observando o desenvolvimento dele, tá? Se esse teu levain, Rose, ele já está previsível, ele já está se comportando de uma maneira sempre parecida, ele já está adulto, como é que ele está? Solange, tem que deixar fora da geladeira, já respondeu também aqui para mim. Kleber, farinha de glúten é o que chamam de melhorador? Não, o melhorador, ele tem outras coisas ali dentro dele também. A farinha de glúten eu utilizo como se fosse um melhorador mais natural, tá? Porque a farinha de glúten, ela é uma parte da farinha de trigo isolada. Eles não acrescentam nada mais ali. É a parte da farinha de trigo, eles pegam a parte do glúten e isolam aquilo. Então, ela tem um potencial de desenvolvimento de glúten imenso. Então, ela é um melhorador, porém não um melhorador conforme aquele que você vai no supermercado ou em lojas especializadas e você encontra como melhorador mesmo. Dentro desses melhoradores existem outras coisas químicas que estão ali dentro também, que vão fazer com que aquilo tenha um desenvolvimento diferenciado e também um tempo de prateleira maior, tá? Como saber quando coloco o pão para assar? Eu respondi isso aqui hoje, e eu não sei se tem, mas eu tô vendo que tem bastante gente que está aqui agora que não estava quando eu respondi. Eu uso bastante o teste do dedo. Eu pego a massa do pão e eu pressiono a massa do pão. Quando ela afunda e ela deixa uma leve marquinha, vai voltando aos poucos, mas deixa uma leve marquinha, significa que ela está pronta para ir para o forno. Se a sua massa estiver em temperatura ambiente. Se você tira da geladeira e põe direto ela em cima da bancada e vai pressionar, ela vai ter um comportamento diferente, vai ter uma resposta diferente. Então, massas frias, extremamente frias, vão responder um pouco diferente. Então, tira da geladeira, deixa na bancada, entrar em temperatura ambiente para que você consiga controlar isso depois, tá? Vamos ver. Já fiz 15 alimentações no meu fermento, estou alimentando 2 vezes por dia. Será que já posso fazer pão? Silvana, ele tem que te mostrar previsibilidade. O que é essa previsibilidade? Ele tem que... qual é o comportamento dele? Você está alimentando 2 vezes por dia. Ok. Mas quando você alimenta, em quantas horas ele dobra de volume? A partir do momento que ele dobra de volume, ele se mantém naquele volume ou ele ainda continua em crescimento? A partir do momento que ele continuou em crescimento e ele estabilizou, quantas horas ele continua estabilizado? É a partir do momento que você consegue ter uma previsão diária de quanto tempo o seu fermento está se mantendo no pico, ele está te mostrando que ele está mais forte, ele está te mostrando que ele está apto a fazer pão, tá? Então isso é importante que você analise a previsibilidade do seu fermento, se um dia ele se comporta de um jeito, se outro ele muda a forma dele se apresentar para você. Isso é importante porque é uma leitura que você tem que fazer para que você consiga controlar, tá? Vamos ver. Tica, foi 200 gramas de farinha integral a receita do pão.
Obrigada, tia, porque eu não lembrava mais mesmo. Então, assim, 200 gramas, eu acho que daí eu coloquei a receita para 1 quilo ali, né? Porque eu fiz meia receita no curso, mas eu dei a receita do peso total. Então foi isso aí. Coloquei 20%. Coloquei 20% de farinha integral. Aí, para você substituir ela inteira, por exemplo, por uma farinha de uva, uma farinha de espinafre, 20% é muito, uma farinha de milho, você tem que cuidar a inserção desse ingrediente, porque se você colocar tudo de uma vez, a farinha de milho, a de uva, essas farinhas que não desenvolvem o glúten, elas vão interferir na farinha que desenvolve. Então, aí você tem que ter uma inserção espaçada. Desenvolve primeiro uma autólise com a sua farinha de trigo integral, insere depois o restante da farinha para que você não perca e não prejudique o desenvolvimento da sua farinha, tá? Vamos ver. Proporção de fermento natural em 1 kg de farinha branca. Eu utilizo de 15% a 40% de fermento natural. Depende do resultado que eu quero. Se eu quero uma fermentação mais rápida, dentro de um pão com fermento natural, a fermentação mais rápida nunca é tão rápida, né? Um pão com fermento natural, se eu mantiver em temperatura ambiente e com 40% de fermento natural, eu vou ter um pão ali com umas 5, 6 horas. Então, isso é uma fermentação rápida para o fermento natural, tá? Agora, se você quer uma fermentação mais longa, uma fermentação de geladeira, quer estender ali por mais de 20 horas, eu coloco lá entre 15% e 20% de fermento natural, tá? Aninha, estou no 12º dia do meu fermento, ele está com bastante bolhas. Quando alimento, ele duplica o volume. Depois, no decorrer do dia, ele desce. Já posso deixar na geladeira? Analisa quanto tempo ele faz para você poder dobrar de volume. Alimenta, analisa. Cresceu, vai lá e marca. Coloca o horário. Alimentei às 10 da manhã. Ele dobrou, meio-dia ele tinha dobrado de volume. Coloca lá, meio-dia. Aí você analisa, deixa mais 1 hora parado. Volta lá e analisa. Ele cresceu ou ele se manteve estável? Ele cresceu. Então você coloca lá 13 horas. Ele cresceu. Para você analisar o comportamento e saber e começar a entender a previsibilidade dele. Ele continua crescendo depois das 13 horas? Não, ele se manteve estável. Então ali você marca que então às 14 horas ele estava ainda estável. Você vai marcando sempre como se você fizesse assim, ó. Vamos fazer aqui só para vocês poderem entender, tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Digamos que esteja aqui, tá? Digamos que seja isso aqui. Beleza, alimentei e ele tá nessa quantidade. E aqui era 10 horas da manhã. Vamos colocar aqui do ladinho. E aí ele dobrou de volume. Peraí que minha letra aqui não tá aparecendo muito bem. Ele dobrou de volume. E aí quando ele dobrou de volume, era meio-dia. E aí eu anotei o horário ali do lado. Meio-dia. Beleza, mas ele continuou crescendo. E eu vou começar a olhar o comportamento dele. Aí ele tá 13 horas. Beleza. Eu entendi que ele tem força ainda para crescer. Marquei 13 horas. Passou 1 hora, eu volto e olho, ele se mantém aqui. Então eu coloco aqui do lado, 14 horas. Ou seja, eu entendi que nas 13 foi o pico dele, ele conseguiu se manter até as 14 no pico, e eu deixo mais 1 hora. Eu volto e olho. 15 horas eu voltei. E ele tá no pico ainda? Opa, peraí que esse fermento tá forte, tá? Então, se ele chega no pico, mas 30 minutinhos depois ele desce, significa que ele não tá forte o suficiente para fazer pão ainda, tá? Ele ainda tá frágil. Ele tá crescendo. Quando ele chega no pico, ele cai rápido. Então, ainda é um fermento frágil. Ainda é um fermento que você tem que fortalecer, tá? Farinha Anitta tem 12. Tenho ela aqui. Eu imaginei que pudesse ter alguma coisinha ali, mas pode ser, que às vezes é aquela questão, né? O moinho não te passa a quantidade de proteína e a gente fica na dúvida, né? Mas sigam o que eu expliquei aqui na live. Essa live vai ficar gravada, tá? Eu já estou com 56 minutos e 30 segundos aqui. Eu tenho pouco tempo para responder, mas eu tenho mais umas perguntinhas, eu vou dar uma olhadinha aqui. Acho que estava falando sobre a isca, quantidade de fazer fermento. Já fiz 23 alimentações nos 2. Então, eu acabei de te responder também como que você vai analisar, né? Para que você possa entender o comportamento e a previsibilidade do seu. Peraí que eu apertei no lugar errado aqui. Quando posso considerar um levain adulto? Também respondi aqui. Ele vai te mostrar, ele vai te dizer, estou adulto quando ele tem força suficiente para ficar no pico, umas 4 horas no pico, 4, 6 horas, depende da sua temperatura ambiente, isso também vai alterar. Se tiver muito, muito quente, 4 horas é suficiente. Por quê? Porque ele precisa de alimento, ele está lá no máximo do pico dele e ele começa a cair depois das 4 horas porque a temperatura está elevadíssima, ele está a 1000 por hora ali dentro, bombando, e ele não tem mais o que comer, tá? Então, porque ele está rápido demais. Mas se ele se manteve por 4 horas numa temperatura elevada,
Ele tá te mostrando que ele já tem força suficiente sim, beleza? Nesse momento, você pode levá-lo para a geladeira e começar a fazer alimentações de uma vez por dia. Aí alimenta, deixa em temperatura ambiente, faz todo aquele processo, tá? Ou alimenta a cada um dia sim, um dia não. Alimenta para você poder fazer pão. Vamos ver aqui. Gente, beleza. Então, tô quase terminando aqui, daqui a pouco cai a minha live. Gente, então... Claudinha, que bom que você está aqui, a Cintia, a Andréia, o Bruno, o Luiz, a maioria das receitas do YouTube diz a receita 1% de sal, não entendo bem por quê. Então, Luiz, nem eu vou te dizer por quê. Se tu coloca 1% de sal num pão, você não tem controle sobre a fermentação. O que acontece com um pão que você tem 1% de sal ali dentro? Você tem um baixo controlador da fermentação. Então, aquela fermentação vai explodir muito rápido. Quando você coloca 2%, essa é uma média, um percentual super adequado dentro de todos os estudos da panificação profissional para que você consiga controlar a fermentação, que aquilo não seja, assim, cresça como se não houvesse amanhã, tá? Então, se você vê que tem 1% de sal, a partir do momento que você pega a receita que você quiser, por isso que eu falo que, assim, quando eu dou meu curso online, eu sempre falo para as minhas alunas, dos meus alunos, eu quero que você pense o pão, eu quero que você olhe e consiga corrigir. E aí, Luiz, quando você pegar uma receita dessa lá no YouTube, você fala assim, peraí, tem 1% de sal aqui. Então eu vou colocar 2% de sal, porque a Andressa me explicou o que é o papel do sal lá dentro. Mas, se essa receita de 1% de sal tá dizendo para você colocar uma manteiga com sal, substitui a manteiga com sal e coloca uma manteiga sem sal. Porque você não sabe quanto de sal tem dentro da manteiga, você não tem como controlar, tá bom? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Vai cair a live daqui a pouquinho. Quinta-feira nós temos live novamente, tá? A princípio normal, às 20 horas normal. E quinta-feira aí é uma aula. Vou pegar algum tema específico, daí é aulão mesmo, tá? E daí, a princípio, 20 horas. Se houver qualquer alteração, eu mando e-mail para vocês, coloco lá no Telegram, aviso aqui pelo Instagram e vou avisando todo mundo para que a gente consiga seguir o baile, mas vai ter a live na quinta sim, beleza? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Padoca da Praia ficou esse tempo todo comigo, o Walter, meu amigo, falo com ele quase todo dia, gente, é assim, meu amigo padeiro que a gente troca ideia o tempo inteiro, nossa senhora. Alegria, Solange, gente, obrigada por vocês ficarem aqui comigo, então até quinta-feira, eu espero vocês, tá? Um beijo, gente, tchau, tchau.